Olá. Bem-vindo ao jornal Olha a Porra da Preta. Sou seu apresentador Ricardo Machado. E hoje iremos falar das notícias mais recentes sobre o coronavírus. A primeira é sobre o alerta de especialistas sobre os sintomas menos conhecidos da Covid-19, com a evolução da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, autoridades de saúde chamam atenção para os sintomas da doença, especialmente os mais comuns. Mas outras manifestações também podem ser um indicativo da doença e devem ser motivo de alerta. Em sua página especial com informações sobre o novo coronavírus, o Ministério da Saúde lista os sintomas da doença gerada pelo vírus: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldades respiratórias. Mas pesquisas revelaram outros sinais. Entre eles a perda de olfato e de paladar. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Farid Boitrago, essas manifestações ocorrem entre 20% e 30% dos casos que apresentam sintomas. Estes sintomas não são muito comuns, mas quando acontece a pessoa deve ficar atenta porque pode ser uma das manifestações do coronavírus. Associado a isso, se tiver febre, tosse e dor de garganta já fecha o diagnóstico, alerta o médico. Ele conta que a atenção a esses sintomas é um indicativo importante para o novo coronavírus porque são raras as condições que provocam essas alterações. Eventualmente alguma doença pode causar isso, como tumores. Gripes comuns podem causar estes sintomas, mas é menos comum, comenta o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Caso a pessoa verifique estes sintomas, a orientação é a mesma para os demais: procurar uma unidade de saúde na atenção básica, os chamados postos de saúde. Nestes locais os profissionais encaminham a testagem e, em situações mais graves, para um atendimento em unidades de pronto atendimento ou hospitais. Outros sintomas. O médico Farid Boitrago destaca que há outros sintomas, ainda menos comuns. Entre eles conjuntivite, náuseas e alterações gastrointestinais, como dor de estômago e diarreia. Para conjuntivite, estudos mostraram a ocorrência em cerca de 10% dos casos. Tem outro que também se fala muito pouco que são alterações da pele. A Sociedade Espanhola de Dermatologia elaborou atlas para mostrar lesões na pele para pacientes de coronavírus. Desde manchas vermelhas até que parece como queimaduras de fogo ou de gelo. Essas marcas estão presentes nos pés e mãos, em pessoas jovens, relata o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. A segunda notícia é sobre os novos casos de coronavírus em Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão chegou a 414 casos confirmados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados laboratorialmente 23 infectados, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Já o número de óbitos chegou a 50, com uma confirmação de uma idosa de 70 anos, moradora do bairro Bela Vista, que perdeu a vida por causa da doença. A letalidade, número de mortes por quantidade de casos confirmados, ficou em 12,1%. O balanço diário registrou também que o número de recuperados está em 54. No entanto, os dados apontam que 66 casos estão em investigação. Entre óbitos, casos de síndrome respiratória aguda grave, os dados foram atualizados às 3 horas da tarde do dia 20 de maio. Do total de casos confirmados, 207 foram classificados como graves e 207 leves, sendo 57,7% do sexo feminino e 42,3% masculino. Os bairros de residência das notificações, segundo a pasta, são Maranhão, Santana, Centro, Alto Nossa Senhora do Amparo, Água Branca, Alto José Leal, Cajá, Cidade de Deus, Matriz, Cajueiro, Conceição, Livramento, Bela Vista, Mangueira, Lídia Queiroz, Redenção, São Vicente de Paulo, Maués, Jardim São Pedro, Pirituba, Caiçara, Jardim Ipiranga e Zona Rural. Os dados do estado São Pernambuco confirmam, nesta quarta-feira, 1.318 novos casos da Covid-19. Destes, 518 estão classificados como síndrome respiratória aguda grave, portanto internados ou mais graves, e 800 são casos leves. Ao todo, o estado soma 22.560 confirmações, 11.018 casos graves e 11.542 casos leves. O boletim também registra mais 115 pessoas recuperadas da doença, totalizando 3.158 curas. Dos casos graves,
1.962 receberam alta hospitalar, por apresentarem melhora do quadro clínico, e seguiram para isolamento domiciliar. Outros 4.064 estão internados, sendo 229 em unidade de terapia intensiva e 3.835 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. Também foram confirmadas, por exames, 93 novas mortes, sendo 52 homens e 41 mulheres. Com isso, o estado totaliza 1.834 óbitos pela Covid-19. Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, até agora, 4.371 casos foram confirmados e 3.162 descartados. As testagens abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública, estadual e municipal, ou privada. A terceira notícia é sobre a liberação de cloroquina e hidroxicloroquina em casos leves de coronavírus. O Ministério da Saúde incluiu hoje, dia 20 de maio, a cloroquina, e seu derivado hidroxicloroquina, no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves de Covid-19. De acordo com o documento divulgado pela pasta, cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, com a assinatura do termo de ciência e consentimento. O governo alerta que, apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos e de terem atividade in vitro demonstrada contra o coronavírus, ainda não há resultados de ensaios clínicos multicêntricos, controlados, seguros e randomizados que comprovem o benefício inequívoco dessas medicações para o tratamento da Covid-19. Ainda assim, ao atualizar as orientações para o uso dos medicamentos, o Ministério da Saúde considerou a existência de diversos estudos e a larga experiência do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. A droga é, originalmente, indicada para doenças como malária, lúpus e artrite. De acordo com a pasta, como também não existe, até o momento, outro tratamento eficaz disponível ou terapia farmacológica específica para a Covid-19, as novas orientações buscam uniformizar as informações para os profissionais da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e orientar o uso de fármacos no tratamento precoce da doença. No final de março, o Ministério da Saúde incluiu nos seus protocolos a sugestão de uso da cloroquina em pacientes hospitalizados com gravidade média e alta. A pasta também distribuiu ao menos 3,4 milhões de doses do medicamento para os sistemas de saúde dos estados. Já o Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso da droga, mas autorizou a prescrição em situações específicas, inclusive em casos leves, a critério do médico e em decisão compartilhada com o paciente. O presidente Jair Bolsonaro defende a possibilidade de tratamento da Covid-19 com hidroxicloroquina desde a fase inicial da doença, segundo ele, após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado. O executivo chegou a zerar o imposto de importação cobrado pelo medicamento. Por não concordarem com esse protocolo, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teixe, acabaram deixando o governo. Novas orientações são: as orientações divulgadas hoje para o tratamento precoce de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus incluem, na fase de sintomas leves e moderados, o uso da cloroquina ou do sulfato de hidroxicloroquina associados à azitromicina por 14 dias. Após o 14º dia devem ser prescritos medicamentos de acordo com os sintomas apresentados. Casos leves são aqueles pacientes que não precisam de internação e apresentam sinais como coriza, diarreia, febre, perda do paladar e olfato, dores musculares e abdominal, tosse, fadiga e dores de cabeça. Tosse e febre persistente, com piora de algum dos outros sintomas e presença de fator de risco, são sinais moderados de Covid-19. Para os casos moderados, a equipe médica deve avaliar a necessidade de internação e a presença de infecção bacteriana e considerar o uso de anticoagulantes e corticoides. Já os casos graves são aqueles que apresentam falta de ar e baixa pressão arterial. Para esses pacientes, o Ministério da Saúde orienta a administração do sulfato de hidroxicloroquina e da azitromicina, sem período de tempo determinado. O médico deve ainda considerar o uso de imunoglobulina humana, anticoagulante e pulso de corticoide.
No documento, a pasta informa ainda que são contraindicações absolutas ao uso da hidroxicloroquina: gravidez, retinopatia, maculopatia secundária ao uso do fármaco já diagnosticada, hipersensibilidade ao fármaco, miastenia grave. Em crianças, deve-se dar sempre prioridade ao uso de hidroxicloroquina pelo risco de toxicidade da cloroquina. E a cloroquina deve ser usada com precaução em portadores de doenças cardíacas, hepáticas ou renais, hematoporfiria e doenças mentais. O Ministério da Saúde orienta ainda que a hidroxicloroquina não deve ser co-administrada com a amiodarona e flecainida. Há ainda constatação de interação moderada da hidroxicloroquina com digoxina, ivabradina e propafenone, etaxilato de dabigatana, idochabana, e de interação leve com verapamil e ranolazina. A cloroquina deve ser evitada em associação com clorpromazina, clindamicina, streptomicina, gentamicina, heparina, indometacina, tiroxina, isoniazide digitálicos. De acordo com o Ministério da Saúde, a pasta está consolidando novas orientações para o manejo de pacientes com Covid-19. Além de fármacos, equipamentos e recursos humanos também estão sendo trabalhados. Saindo um pouco do assunto sobre o coronavírus, vamos conferir as últimas ocorrências do 21º Batalhão do dia 19 de maio, terça-feira. A tropa do 21º Batalhão da Polícia Militar, sediada em Vitória, realizou nesta terça-feira, dia 19 de maio, uma série de prisões e apreensões na área integrada de segurança, número 12. As ocorrências foram registradas no Complexo Policial de Vitória de Santo Antão e Gravatá, no Agreste. Em Vitória de Santo Antão, no sítio Torto, zona rural do município, um desmanche de motocicletas foi desarticulado. Com apoio de uma guarnição tática da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, os militares realizaram buscas por uma motocicleta roubada na cidade de Feira Nova e a vítima informou que o automóvel estaria nas proximidades do sítio Torto. Foram feitas diligências e incursões em um matagal. Os suspeitos foram flagrados desmontando o veículo da vítima e ao receberem voz de prisão conseguiram fugir. No local, os policiais encontraram além da moto, mais 2 motocicletas, uma delas utilizada no roubo, conforme reconheceu a vítima. A segunda ocorrência foi: polícia captura suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Amaragi. Um homem de 32 anos foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua 19 de março, área central do município de Amaragi. De acordo com a polícia militar, o acusado tentou fugir se desvencilhando de um revólver calibre 38 e 11 pedras de crack. Além disso, os militares encontraram 20 gramas de maconha e 5 aparelhos celulares, como também R$ 275 em notas trocadas. A prisão foi fruto de informações do Serviço Reservado e Equipe Malhas da Lei, do 21º Batalhão. A terceira ocorrência foi: jovem queria buscar maconha na casa do amigo detido pela Operação Forte. Um jovem que fazia manobras e colocava em risco a vida dele e dos demais foi capturado por policiais empenhados na Operação Força de Recobrimento Tático Extraordinário, Forte, no perímetro central de Vitória. O breve acompanhamento aconteceu após o suspeito não atender uma ordem legal. Segundo o boletim de ocorrências, o detido iria buscar maconha na casa de um colega. Ele levou as equipes até a residência e com autorização dos proprietários os agentes realizaram buscas, sendo encontrado 12 gramas de maconha. A dupla foi apresentada no plantão policial para aplicação das medidas legais. A motocicleta usada na investida foi apreendida. Quarta e última ocorrência foi: policiais do 21º Batalhão detêm quadrilha especializada em roubo de carga. A casa caiu para uma quadrilha especializada em roubo de carga. Equipes da Rondas Ostensivas com apoio de motocicletas, Roca, do 21º Batalhão, capturaram 6 homens no quilômetro 58, da BR-232, em Pombos. O grupo foi interceptado quando descarregava uma carga de carne roubada de um caminhão para outro. Na ação exitosa, 15.125,074 kg de carne foram apreendidos, além de 2 caminhões e um veículo modelo Scania. Outro automóvel apreendido foi um modelo Gol, de cor branca. Com apoio de guarnições táticas e das viaturas da Operação Força de Recobrimento Tático Extraordinário, Forte, conduziram os suspeitos até a Delegacia de Polícia Civil de Gravatá. Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa e receptação dolosa. Rapaz, quanta notícia! Umas boas e outras não.
Mas mesmo assim, foi muita ação, não é mesmo? Esse tempo todo sem postar notícia é... Bom, espero que tenha gostado desta edição do dia 21 de maio. Se vemos depois. Tchau.